quero cantar. Canto, mesmo triste eu canto. Queridos irmãos e irmãs, neste dia que tanto toca os sentimentos de todos nós, saudamos todos vocês, mas especialmente as mães, muitas das quais se reunirão conosco de maneira online para prestar culto, honra e adoração ao nosso Deus. Que o Espírito Santo utilize a palavra que será lida e pregada, para que todos cresçamos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e nos sintamos animados a viver a vida a partir da graça de Deus como famílias cristãs. Como hino de invocação, nós cantaremos Vamos Cantar e Louvar. Oh, gente boa, vamos cantar e louvar. Oh, gente boa, vamos cantar e louvar. Sempre cantando estás, alegre e feliz, vamos lá. Contente, amigo, e cante com a gente este canto de glórias a Deus. Sempre cantando estás, alegre e feliz, vamos lá. Contente, amigo, e cante com a gente este canto de glórias a Deus. Oh, gente boa, vamos cantar e louvar. Oh, gente boa, vamos cantar e louvar. Louvem a Deus nosso Pai, ao Filho nosso Senhor, e ao Espírito Santo, o Consolador, que nos traz a paz e o amor. Louvem a Deus nosso Pai, ao Filho nosso Senhor, e ao Espírito Santo, o Consolador, que nos traz a paz e o amor. Oh, gente boa, vamos cantar e louvar. Oh, gente boa, vamos cantar e louvar. Após este cantar do hino tão bonito, que nos introduziu no culto, nós queremos passar à invocação. E convidamos vocês a participarem conosco em todas as partes onde está previsto a congregação. Em nome de Deus Pai, que criou os primeiros seres humanos e constituiu a primeira família. Em nome de Deus Filho Jesus Cristo, que nasceu como verdadeiro homem dentro de uma família e que com a sua presença no casamento de Caná santificou o estado matrimonial. Em nome de Deus Espírito Santo, que pelos meios da graça chama, congrega, ilumina e santifica a Igreja de Deus e a constitui família do Pai. Amados irmãos e irmãs, também queridas mães, todos nós temos falhado em nossa vida de adoração como filhos e filhas de Deus, razão pela qual o relacionamento marido e esposa, pais e filhos, irmãos e irmãs, e com o próximo em geral, tem sido tantas vezes falho e até trágico. Convido a todos a nos concentrarmos e deixar que a dura lei de Deus entre em nossos corações e nos leve a sentirmos o seu juízo sobre as nossas vidas, tantas vezes torta, para recebermos no íntimo a certeza da graça e do perdão. Façamos primeiro a confissão a Deus e depois, em segundo momento, aos membros de nossa própria família. Do arrependimento se ensina que os que pecam depois do batismo recebem perdão dos pecados a qualquer tempo em que cheguem ao arrependimento, não lhes devendo a igreja negar a absolvição. Arrependimento verdadeiro propriamente outra coisa não é, senão que sentir tristeza e pesar ou terror por causa do pecado, e todavia crer no Evangelho e na absolvição, isto é, crer que o pecado foi perdoado e que por Cristo foi obtida a graça,
Fé essa que volta a serenar e consolar o coração. Deve-se seguir a melhora de vida e abandono do pecado, pois esses devem ser os frutos do arrependimento, como diz São João Batista em Mateus 3:8. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Ensinamos que, de acordo com a palavra de Deus, o poder das chaves é o poder e a ordem de Deus de pregar o Evangelho, perdoar ou reter pecados e administrar e distribuir os sacramentos. Pois Cristo enviou os apóstolos com esta ordem em João 20, 22 e 23. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Mas não só pecamos contra Deus e ofendemos e o magoamos. Quantas mágoas e ofensas praticamos contra os membros da família? Hoje, dia que nós celebramos como Dia das Mães, temos que refletir sobre este fato. É no círculo da família que nós mais falhamos contra o próximo. E se queremos prestar culto a Deus, temos que estar em paz e reconciliados com todos. Senão o nosso culto é puro fingimento. Como guia espiritual desta congregação, e com certeza com o meu colega Fagner também, quero agora encorajar a todos vocês e também a mim, visto que eu também sou falho, a pedirmos perdão e a nos perdoarmos em família. Peçamos desculpas e perdoemos. Lembremos do que Jesus falou em Mateus 5:23. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão ou você tem alguma queixa contra ele ou um familiar seu, deixe a sua oferta ali no altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. E o apóstolo Paulo, em Colossenses 3:13, escreve: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Então agora nós abrimos um pequeno espaço para que você também possa pedir perdão, pedir desculpas aos seus irmãos e familiares. Por isso então, por ordem de meu e Senhor e Salvador de vocês, perdoo todos os pecados, e eu faço em nome da Trindade na unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora faremos então a leitura do Salmo 146, Salmo para este domingo especial. Lemos assim, Salmo 146. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponho a sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus, Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas, e Ele julga a favor dos que são explorados, e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos, e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Kyrie eleison, Senhor, misericórdia. Christe eleison, ó Cristo, misericórdia. Kyrie eleison, ó Senhor, misericórdia. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti louvamos, bendizemos, adoramos, a Ti glorificamos e rendemos graças por Tua grande glória. Ó Senhor, Filho unigênito, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tiras o pecado do mundo, aceita a nossa súplica de perdão. Tu que estás sentado à direita do Pai, tem misericórdia de nós. Pois só Tu és o Santo, só Tu és o Senhor, só Tu és o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. O Senhor esteja convosco e contigo também. Oremos. Querido Deus e Pai, neste Dia das Mães queremos agradecer a Ti por nos teres amado e por seres o nosso verdadeiro Pai Celeste. Isto Tu provaste ao enviares Teu Filho Jesus Cristo ao mundo pecador, que por nós pagou a culpa de nossos erros e assim nos resgatou e salvou. E por meio dele Tu nos adotaste como Teus queridos filhos e filhas. Suplicamos o Teu amparo e consolo a todas as mães que celebram em família a maternidade de maneira responsável e fiel. Concede, ó Cristo, grande medida do Teu Espírito Santo, para andarmos sempre no caminho da verdade que Teu Filho nos traçou e nos deixou no Evangelho. Ouve-nos, Pai amado, por Jesus, nosso irmão na carne e amigo fiel. Amém. Cantamos o próximo hino, Deus meu Senhor. Deus meu Senhor, Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti, hoje eu venho a Ti, com meu coração cheio de louvor, Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso Te dar, vou Te oferecer todos os dons que Tu me deste, e em Tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti, hoje eu venho a Ti, com meu coração cheio de louvor, Tu sempre estás ao meu redor, entre
em tuas mãos me Ouviremos agora as leituras da Palavra de Deus para este dia, leituras auxiliares. A primeira leitura está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 9, depois capítulo 7, versículo 2, e ainda capítulo 7, versículos 51 a 60. Quando cada uma dessas partes aparecerem, eu vou anunciar os versículos correspondentes. Então, a primeira parte, Atos 6, 1 a 9, que é a escolha dos 7 auxiliares para os apóstolos. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos se reuniram com todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém, e o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus, cheio do poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Agora então, capítulo 7, versículo 2. E Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. 7, 51 até 60. E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos, e não têm obedecido a essa lei. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo do céu o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. Assim termina a leitura de Atos dos Apóstolos. A segunda leitura, carta do apóstolo Pedro,
Então, primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versículos 2 a 10, onde lemos assim: Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: Esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Assim termina esta leitura. Cantamos o próximo hino, Livre para Servir, nos preparando para a mensagem. Teu amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer, levar tua palavra e testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Ao meu Senhor de todo o coração.
Seguimos com a leitura do Evangelho para o quinto domingo de Páscoa. A leitura do Santo Evangelho está registrada no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 1 a 14. Assim está escrito. Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que eu lhes digo? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Seguimos com a mensagem para o nosso domingo. Que Deus abençoe o nosso meditar na leitura do Santo Evangelho. Quem de vocês já viveu um momento de despedida? Quem já viveu sabe que mesmo que o motivo da saída de alguém seja por algo bom, por exemplo, um intercâmbio, um emprego em outra cidade, em outro estado, ou quem sabe até em outro país, mas ainda que o motivo seja bom, a despedida sempre tem um lado difícil, o lado doloroso, o lado de muita tristeza. Afinal, ficar longe de quem se ama não é tarefa nada fácil. Talvez alguém poderia perguntar: mas por que falar em despedidas? O que isso tem a ver com o Evangelho de hoje? Pois bem, eis a necessidade de se olhar o texto dentro do seu contexto, pois nenhum texto está dentro da Escritura por acaso. Nenhum texto está na Escritura solto, desprendido de um antes e de um depois. Precisamos nos perguntar: em qual momento da narrativa do Evangelho o capítulo 14 do Evangelho de João se encontra? O Evangelho para o quinto domingo de Páscoa segue logo após o capítulo 13, onde Pedro ele é advertido que ele abandonaria Jesus e que negaria ele naquela noite. Então Pedro diz que jamais deixaria de seguir Jesus. Ao que o Senhor responde com a famosa frase: antes que o galo cante, você dirá por 3 vezes que não me conhece. João 13, 38. Então seguimos com o texto bíblico para hoje. Ou seja, o Evangelho de hoje mostra Jesus
se despedindo dos seus discípulos. É o texto da Quinta-feira Santa. Ele está preparando os seus discípulos para o que iria acontecer. Há muita tristeza envolvida, muita aflição. Jesus sabia de tudo o que estava por vir naquela noite, como por exemplo, Pedro negá-lo. Cristo sabia de todo o sofrimento, todo o pavor e a dor da Sexta-feira Santa. Jesus, ele está se despedindo e ao mesmo tempo consolando os seus discípulos das coisas que viriam a acontecer. Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Tudo que Jesus lhes contou naquela quinta-feira à noite deixou os discípulos profundamente conturbados. Sua morte, ressurreição, sua partida, não puderam compreender. Era muita informação, nada fazia muito sentido, até à medida que as coisas iam se cumprindo. Por isso Jesus lhes disse: não fiquem aflitos. Em outras palavras, não fiquem espantados, não se desesperem, mas creiam em Deus e creiam também em mim. Em outras palavras, vai parecer que tudo está perdido, mas tenham confiança em Deus Pai. Ele está no comando de tudo. Creiam em Deus e creiam também em mim, porque eu e o Pai somos um. Jesus está apontando o remédio para toda a angústia, para todo o medo, para tudo que estavam sentindo e que ainda viriam a sentir, tanto antes quanto durante e após a crucificação. Confiar em Deus, crer nele, este é o remédio. Tudo que está por acontecer faz parte dos planos de Deus para salvar a humanidade por meio de Cristo. Pois eu vou preparar lugar para vocês, Jesus. Tudo que estava para acontecer na Sexta-feira Santa, no sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa, faz parte do amor de Deus pela humanidade. Faz parte do Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a saber, entregar o seu Filho à morte e ressuscitá-lo em favor da humanidade. Por sua morte, pelo derramar do seu sangue e a ressurreição, Cristo preparou o lugar junto ao Pai para os seus discípulos e para todos aqueles que crerem nele. Cristo abriu a porta do céu para a humanidade perdida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo assegura a seus discípulos: na casa do meu Pai há muitos quartos. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Ou seja, por meio de sua obra redentora, sua morte e ressurreição, Cristo preparou muitos lugares. Deus quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da salvação preparada por Cristo. Por isso, mandou pregar o Evangelho a todo mundo. No céu, há lugar para todos. Assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quando Tomé diz: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? Fica claro que naquele momento os discípulos ainda não haviam entendido nada. Como processar tanta novidade? O Verbo encarnado, que havia dado tantos sinais para crerem nele, agora estava dizendo que morreria, que partiria, mas que eles conheciam o lugar para onde ele iria e também o caminho para chegar lá. Na verdade, Tomé apresenta o questionamento de todos os discípulos:
Em outras palavras, Senhor, nós não fazemos ideia de onde vai. Se não soubemos aonde vai, como podemos saber o caminho? Jesus novamente consola: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Em nossos dias, há muitas frases que têm um uso muito frequente, já são quase ditados populares, como por exemplo: o importante é crer. Toda religião é boa. O importante é crer em alguma coisa. Mas Jesus, ele é muito enfático quando ele diz: eu sou o caminho. Isto é, o único caminho. Não é um caminho em meio a muitos outros, mas o único. Fora dele, não há nenhum outro caminho que leve ao céu, que leve para junto do Pai. Este caminho nos é mostrado através da palavra, que nos leva ao arrependimento, que nos conduz à fé na obra de Cristo, sua morte e ressurreição, para preparar lugar no céu para todo aquele que nele crê. Esta é a verdade na qual podemos confiar. E quem confia em Cristo tem a vida. Os discípulos ainda continuam sem entender, como o próprio Filipe vem mostrar logo em seguida. Mas Jesus continua a consolá-los. Jesus continua a mostrar para seus discípulos que Ele e o Pai são um, e que a sua morte e ressurreição é para garantir a salvação da humanidade. É a vontade do Pai sendo cumprida por meio dele. Obra esta que Cristo continua por meio dos seus discípulos ao enviá-los a pregar a mensagem do Evangelho a todos os povos do mundo, dando a eles o Espírito Santo, o auxiliador nesta missão. Naquele momento tudo ainda era muito confuso, mas em pouco tempo, à medida que as revelações de Jesus se cumpriam, essas palavras ecoavam em seus corações. A mensagem consoladora estava agindo. O quebra-cabeça estava sendo montado. A verdade se revelara em Cristo. Poderíamos nos questionar agora, qual a relevância, do Evangelho narrando os momentos e também as palavras de Cristo para consolar os seus discípulos na Quinta-feira Santa, tem para o 5º domingo de Páscoa e ainda mais para nós hoje. Com a ressurreição de Cristo, o quebra-cabeça se completa. A mensagem que os discípulos não haviam entendido na Quinta-feira Santa se tornou clara com a ressurreição. O preparar lugar é Cristo morrer para trazer perdão ao mundo por meio de seu sangue derramado, obra aceita, provada por sua ressurreição. Agora, o consolo que Cristo estava dando aos seus discípulos na Quinta-feira Santa está consumado. As portas dos céus estão abertas e o caminho a Ele foi revelado, o próprio Cristo. Em meio a tanto pavor e medo que passaram, a mensagem estava ecoando no coração de cada discípulo. Em meio à perseguição que viria após a ressurreição, a mensagem de consolo continua ecoando. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. A mensagem da Páscoa, a ressurreição de Cristo, é o consolo aos discípulos, é a certeza da salvação que foi garantida por meio de Cristo. Ainda enfrentariam muita dor, passariam por muitos momentos de aflição, sentiriam medo. Tudo isso o Senhor já sabia. É certo também dizer que naquele momento Cristo não falava
só do sofrimento que passariam durante a Semana Santa, mas também de toda a angústia que passariam após a sua ressurreição. E ainda mais, é bem certo dizer que Cristo também apontava para todo o viver cristão aqui no mundo. Como Ele mesmo diz, no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. Assim como os discípulos passaram por aflições durante toda a caminhada com Cristo, o que se intensifica na Semana Santa, e também após, quando continuam a missão de anunciar esta mensagem consoladora, assim também nós, hoje, passamos por muitos momentos de pavor, de medo, de angústia e também de despedidas dolorosas. Algumas despedidas que durarão até a nossa ressurreição. Nestes últimos meses, semanas e dias, principalmente o medo e a dor têm adentrado muitos lares. O número de mortos vem subindo dia após dia devido ao coronavírus. Os números e estatísticas muitas vezes tão distantes têm se tornado nossos vizinhos, nossos amigos de infância, nossos familiares, nossos pais, mães, irmãos e até filhos. Aonde encontrar consolo? Onde encontrar conforto? Eis que o Senhor diz a nós. Assim como Ele também disse aos discípulos: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Estimados irmãos em Cristo, o Senhor está nos confortando com a certeza da ressurreição conquistada por Ele. A salvação foi garantida a todo aquele que crê, pois o caminho até o Pai é o próprio Cristo. Não fiquem aflitos, creiam nele. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Convido a confessarmos a nossa fé nas palavras do Credo Niceno. Creio em Deus, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Seguimos com o cantar do próximo hino Amarás. No decorrer deste hino, convido aqueles que prepararam as suas ofertas, que recolham as mesmas. Senhor teu Deus de todo o coração.
fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração. Ao entendimento amarás, sim, amarás teu irmão também. Ama de coração, como a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Convidamos agora que vocês se concentrem para a oração geral, que será responsiva entre mim e o pastor Fagner. Oremos então. Pai amado, Jesus, Deus Filho, é o grande pastor das ovelhas, que fielmente congrega suas ovelhas no seu aprisco e as alimenta com verdes pastos, o rebanho de tua igreja. Concede a nós firmeza de fé para ouvirmos a sua voz e segui-lo, mesmo pelo vale da sombra da morte, a fim de recebermos a nossa porção da herança na vida abundante que ele nos trouxe. Senhor, assim como os primeiros fiéis no Pentecostes se devotaram à doutrina dos apóstolos, a partir do pão, a comunhão e a oração, faze que todas as crianças batizadas permaneçam nesta fé pela qual foram enxertadas no povo de Deus, e no decorrer da vida sejam defendidas de todos os assaltos do inimigo. Senhor, de toda a esperança, tu ouves e atendes às preces de todos os que se encontram em necessidades. Abençoa, consola e sustenta na fé os que agora são por nós lembrados, não nominalmente, mas em nossos corações e mentes, e que precisam de cuidados. Oramos de maneira muito especial em favor de nossos irmãos que estão passando e estão doentes por causa do coronavírus. Abençoa e guarde a cada um deles, ajuda-os para que possam passar por esta enfermidade sãos e salvos. Olha também pelos enfermeiros e médicos, irmãos nossos, que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Guarda-os também e ajuda-os para que não sejam infectados, que consigam dar o suporte a todos aqueles que estão doentes e precisam de cuidados. Guarda também aqueles que infelizmente estão agora chorando a perda de seus familiares por causa desta epidemia, deste coronavírus. Guarda-os e consola-os na certeza de que a morte não é um fim neste mundo, mas é apenas uma breve reticência para a eternidade, para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Por isso, sê o seu pastor e anima-os para que descanse na firme confiança de tua compaixão e amor. Nós também te agradecemos pelos aniversariantes de nossas duas paróquias. Nós lembramos aqui na Congregação Concórdia, da Bia, da Rose Duarte, da Emily Grande, do Paulo Andrei, do Leonardo, da Eduarda e do David. E também na Congregação Cristo Salvador, nós lembramos da Dona Maria Souza, completou 93 anos, da Catarina e da Valéria. Olha, ó Senhor, com bondade para todos estes, para que eles continuem entre nós, com muitos e muitos anos de vida. Abençoa a vida deles e faze-os exemplos de vida e fé para todos aqueles que colocares junto a cada um deles. Por Jesus nós o pedimos. Pai dos céus, nos tem dado um espelho do teu amor, através da devoção das mães, no alimentar, no guiar e criar os seus filhos em todas as coisas boas. Abençoa e fortalece a todas as mães de nossas congregações em sua função.
fortalecendo-as nos tempos de dificuldade, ansiedade e também os difíceis tempos liberais nos quais vivemos. Deus majestoso, o prazer de teus santos anjos no céu certamente é de te adorarem. O nosso prazer também é de adorarmos com nossas bocas, mãos e com tudo o que nós temos e sentimos. Ainda vivemos tempos imperfeitos e cheios de tristeza, mas na bem-aventurada vida com Cristo não mais haverá choro e nem dor. Que à medida que avançamos na vida, olhemos para lá onde estão os bem-aventurados anjos já confirmados na tua presença. Doador da eterna vida, nós te louvamos por aguardarmos um lugar de felicidade eterna na presença de Jesus, a qual já se encontram todos os que foram antes de nós, chamados por meio da morte. Felizes na expectativa da companhia deles e de todos os santos, nós nos entregamos com toda a nossa vida a Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e por todo sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Como também hoje é um dia muito especial, lembramos das mães que todos nós temos, e também é bem verdade que nós, quando lembramos das mães, nós também lembramos de nossos pais. E somos gratos a Deus por isto. De maneira muito especial, eu quero agradecer a mãe dos meus filhos, a Luísia. Esta mulher que durante 30 anos tem vivido comigo e andado comigo e ajudado a criar os meus filhos, tanto aqueles que nós tivemos por nós mesmos, como também aqueles que Deus foi agregando à nossa família. Sou muito grato a ela e que Deus a abençoe e guarde. Mas também preciso lembrar de uma outra mãe, que é a mãe dela, a dona Dulce Maria Pins, minha sogra. Não gosto de chamá-la de sogra, ela é mãe de minha esposa. Sem ela, eu não teria a Luísia. Então sou grato a ela também, por ela ser a mãe de meus filhos, ser a mãe de minha esposa. Que Deus também a abençoe e guarde hoje e sempre. E também quero lembrar de minha mãe, a dona Ilka. Ela também é muito importante em minha vida. Que Deus também a guarde e a abençoe, e que a faça viver junto de nós, assim como também a dona Dulce, muitos e muitos anos ainda, e que elas possam ver os filhos dos filhos, seus netos e bisnetos, e quem sabe ainda os trinetos também. Que Deus as abençoe
e guarde. Este filho e este esposo as ama de todo o coração. Bom, também quero aproveitar esse domingo tão especial e lembrar da minha mãe, Dona Eliane Lopes Reis, senhora que está aí me assistindo agora nesse momento. Dou graças a Deus por tu, que cuidou, protegeu, me educou e ensinou nos caminhos da fé. E hoje eu estou aqui, propagando a palavra de nosso Senhor, assim como tu me ensinou, mãe. Obrigado por tudo que fez, que tem feito e que sei que ainda fará. Deus abençoe e guarde, agora e sempre. Amém. Após cantarmos o último hino, Dom de Amar, foi preparada uma homenagem especial para as mães das duas paróquias, Paróquia Cristo Salvador e também a Paróquia Concórdia. Aproveitem e Deus abençoe e guarde a cada uma de vocês, mães de nossas congregações. Este é um dom que você pode ter, é uma grande bênção a receber. Palavra tão pequena ao se dizer, mas com fundamento imenso a ter. Representa o amor e a fidelidade, a confiança e a paz de verdade. Se você não descobriu, é só procurar, em seu coração a fé vai estar. Cristo quer te amar, amar, amar. É como a flor a desabrochar, amar, amar. É tão bonito seu despertar, amar, amar. É como a flor a desabrochar, amar, amar. É tão bonito seu despertar. Cristo te ama, não tenha segredo. Cristo te chama, é o amor, pois o nosso segredo acabou. Cristo te ama, não tenha segredo. Cristo te chama, é o amor, pois o nosso segredo acabou. Mãe, você é a rainha da nossa casa. Mãe, meu anjo da guarda, uma alma de amor. Você recebeu uma tarefa especial. Essa tarefa é cuidar de mim com muito amor. Tarefa dada por Deus. Levar os filhos da barriga, do coração até a Deus. Cuidar para que caminhem sempre no bom caminho. Por isso você nos ama e cuida de nós. Protege como um anjo. Anjo enviado por Deus à terra. Você é meu exemplo. Mamãe, eu te amo. Te amo, mãe. Mamãe, eu te amo. Te amo. Vovó, eu te amo. Para ser mãe, não basta ser mulher, é muito mais que isso. É preciso assumir um compromisso com Deus. As mães cristãs têm atributos muito especiais. As mães são fortes. São pacientes. As mães se vestem de fé e esperança. Saber, orar e ensinar a orar. Amém. Acham tempo para ensinar a palavra de Deus. São exemplos de carinho.
Exemplo de sabedoria. Eu te amo, mamãe. Vovó também. Beijo. Mamãe, vovó, te amo. Mamãe, obrigado pelo seu exemplo. Obrigado, seu, por cuidar de mim. É pelo seu amor. Te amo. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. E nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é o seu dia. Eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção,
Veja Deus porque você é minha mãe. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Minha mãe. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Minha mãe. Mãe, Beto Tom! Minha mãezinha querida, hoje é um dia especial. Viemos para festejar. Temos motivos para agradecer. Agradecer a Deus pela tua vida, mãe. Agradecer pelo amor. Agradecer pela tua compreensão. Agradecer pela sua dedicação a nós, suas filhas. Aceita, mãezinha querida. Esses versinhos de gratidão. Eu vou ter minha vida. Te amo de coração. Eu te amo. O primeiro abraço que eu recebi, que com lágrimas me fizeram carinho, não poderia vir de alguém diferente. Com você, mamãe, não me sinto sozinho. A primeira vez que eu me alimentei, abraçado bem juntinho do peito, tanta paz senti que explicar nem sei. Com você, mamãe, aprendi o que é respeito. Os primeiros passos que me ensinou o caminho certo, você mostrou, ajudando sempre a me levantar, logo em seguida ao meu tropeçar. Você é meu tesouro maior, me fala o que é melhor, ensinando que a vida não tem sentido sem Deus. Agradeço por ter